o seu Arnaldo. Glória a Deus. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. E esse momento eu gostaria que nós pudéssemos abrir a palavra do nosso Deus no texto de Atos capítulo 9, a partir do verso 31, que é um texto bem conhecido, mas é uma reflexão muito pertinente para os nossos dias, diante das circunstâncias e das situações que nós enfrentamos na nossa vida diária, ok? Atos capítulo 9, verso 31. Enquanto os irmãos abrem, eu ainda quero dar uma boa noite para a Roberta, um beijo, Roberta, para a família, para o Renan, para a Alicinha, um beijo para todos vocês, o Edson, glória a Deus, Edson também, que está aí recuperando cada dia mais da Covid-19. A Gabi, o Judson, manda um beijo para o Fernando, Gabi, Judson, para Neide, para todos vocês que estão entrando aí, Deus abençoe, tá? O texto é Atos capítulo 9, verso 31, ok? Abram a Bíblia para a gente poder acompanhar na Escritura Sagrada. A Maura, seja bem-vinda, Maura, Deus abençoe. Estivemos orando pela sua família, viu? A Susan, um beijo, Susan, essa netinha aí tá fofa, hein? Tá linda. Glória a Deus. Tá? Beijão, minha querida Gabi. Ok? Abriram a Bíblia em Atos capítulo 9, verso 31. Diz assim a palavra do nosso Deus. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Esta é a palavra do nosso Deus, palavra essa que é edificante ao nosso coração e é a base da nossa reflexão nesta noite, ok? Houve na França uma princesa no século XVI, cujo nome dela era René, ou René, e ela era a princesa da França, mas ela era a duquesa de uma região também da França chamada Ferrara. Ela tinha um tio, e o tio dela era um homem que tinha muito ódio contra os protestantes huguenotes, que eram os nossos irmãos protestantes que se alinhavam mais à nossa perspectiva reformada e presbiteriana. Estes irmãos eram perseguidos constantemente pela política da época de uma outra religião, que de certa forma às vezes perseguia os nossos irmãos e impugnou sobre eles grandes desafetos e manifestou muito ódio, muita ira, muita raiva sobre eles num momento muito difícil de perseguição que eles enfrentaram. E esta princesa da França e ao mesmo tempo duquesa de Ferrara, uma vez escreveu para Calvino, que era um dos seus mentores, um dos seus líderes, dizendo para ele que se era possível odiar o genro dela, que era o Duque de Guisa, que era aquele que estava perpetuando, demonstrando um sentimento de ódio muito forte, muito intenso sobre o cristianismo e aqueles que haviam aceitado a religião cristã com base na perspectiva reformada, tendo a Bíblia como única palavra de Deus, Jesus Cristo como o único caminho que leva à vida, a justificação pela fé somente. Aqueles que faziam esse tipo de profissão de fé, eles eram perseguidos. E ela perguntou para Calvino se ela podia odiar este genro dela, que se chamava Guise, que era um duque também daquela região da França, porque ele era um dos perseguidores da igreja. E Calvino disse para ela o seguinte, falou, olha, eu tenho orado por ele todos os dias, pedindo que Deus tenha misericórdia dele, para que ele possa ser convertido ao Evangelho. Mas se Deus não quiser convertê-lo ao Evangelho e transformar a vida dele, então que Deus use de misericórdia para com a igreja e limpe a igreja de homens tão perversos e maus quanto esses. Em meio às perseguições e às dificuldades que nós enfrentamos, nem sempre nós conseguimos lidar com as dificuldades de maneira madura, de maneira séria. Calvino mostra mais uma vez a maturidade da sua fé e os princípios pelos quais ele orava, buscando em Deus direção para o seu coração, para a sua vida,
mas também entendendo que se a igreja tivesse que sofrer por mãos de homens tão ímpios quanto estes, que Deus os limpasse, convertendo o coração deles, ou de fato os promovendo para um outro reino que não fosse inclusive o dos céus, até mesmo por conta da própria maneira reprovada e ímpia com a qual eles viviam. Esse texto das Escrituras que nós lemos em Atos capítulo 9, verso 31, é logo após a conversão de um dos homens muito maus e perversos que de certa forma perseguiram a igreja e infligiram sobre ela um sentimento profundo de ódio e de terror, que foi o apóstolo Paulo. Se nós quisermos dar uma olhada aqui na perspectiva da transformação e da mudança que aconteceu na vida de Paulo, o capítulo 7 de Atos, ele é um testemunho vivo do grande encontro que Deus teve com o apóstolo Paulo e o mudou. E daquele momento em diante ele se tornou um homem absolutamente piedoso, cujo coração era honrar a Deus e engrandecer o nome do Senhor. Se você olhar um pouquinho mais para trás nessa história, você verá o primeiro mártir da igreja cristã após Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Este foi Estevão, um dos diáconos da igreja de Jerusalém, que foi apedrejado até a morte. E logo após a morte dele, houve uma perseguição muito intensa na igreja, que é relatado no capítulo 8. Inclusive, Paulo, na verdade Saulo, ele ainda era um dos grandes perseguidores da igreja naquele contexto, naquele momento, antes da sua conversão. Os irmãos que não eram os apóstolos se esparramaram por toda aquela região, fazendo com que o evangelho alcançasse todas as regiões que eram tidas dentro do contexto no qual eles entendiam, sendo o confim da terra, ou os confins da terra. E aí então, para que estas coisas acontecessem, nós vimos que grandes manifestações do poder de Deus ocorreram, inclusive Deus despertando sentimentos contrários no coração dos homens, para que a igreja não ficasse dentro do seu local específico em Jerusalém, mas que ela saísse e se despertasse como uma grande árvore que pudesse produzir frutos e estender os seus galhos para os outros povos e nações. E quando nós chegamos aqui especificamente no texto que nós lemos, do versículo 31 do capítulo 9, nós lemos que a igreja na verdade tinha paz por toda a Galiléia, Judéia e Samaria. Ela edificava-se e caminhava no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Quando a gente olha para trás, dentro do contexto que eu dei para vocês, a gente fica imaginando que conforto, que paz e que consolo essa igreja tinha diante de perseguições, de circunstâncias extremamente desfavoráveis, onde homens viviam cafungando no cangote dos cristãos daquela época com a finalidade de decepar o seu pescoço com a espada ou enfiar a adaga no seu abdômen, mostrando todo o terrorismo e o ódio que eles nutriam pela igreja, que simplesmente amava a Cristo e que acreditava em Jesus como seu Senhor. O que aconteceu com o genro daquela nossa querida duquesa de Ferrara e princesa da França, cujo nome era Guise, que manifestou um sentimento de ódio muito grande contra aqueles irmãos nossos do passado, no qual inclusive muitos morreram. Como é que a gente pode entender essa questão da paz, do crescimento e do conforto da igreja em momentos de tribulação? Será que isso aqui é verdade e é possível? Até mesmo porque a análise que muitas vezes nós fazemos diante dos momentos difíceis, terríveis, aflitivos, são momentos que geram às vezes sentimentos profundos de amargura, de raiva, de insegurança, de medo e ao mesmo tempo de profunda incerteza no nosso coração. Como é que nós podemos ter a certeza de que Deus realmente se faz presente na vida da igreja? Como é que nós podemos entender as grandezas do momento de alento, de conforto, de socorro de Deus, quando às vezes aqui e ali nós enfrentamos momentos difíceis? Esse texto nos traz uma ideia a respeito disso, mostrando que as motivações da igreja, elas não passam única e exclusivamente por entendimento das questões circunstanciais da vida. É por isso que o texto começa dizendo: a igreja na verdade tinha paz. A paz da igreja, ela não era pressuposta em coisas boas, em acontecimentos favoráveis. Ela não estava fundamentada simplesmente em notícias e em promessas humanas que pudessem dar consolo e conforto ao coração delas. Ao contrário,
Elas tinham na promessa de Deus o grande alento e o grande conforto para o seu coração. Elas não estavam navegando em águas tranquilas, em águas mansas, elas estavam navegando em mar furioso, com pessoas e toda uma perspectiva política e religiosa contra elas, mas a paz delas estava solidificada naquele que é o Senhor da paz, naquele que é o Deus da paz, naquele que conduz o nosso coração em paz, mesmo quando nós passamos por águas tumultuosas e mesmo quando nós enfrentamos tempestades na vida. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui. A segunda motivação é que mesmo diante das perspectivas perigosas e das águas tumultuosas que os nossos irmãos enfrentaram, eles continuaram com um propósito, com um objetivo, que era se edificar e caminhar no temor de Cristo. Ela, além de ter Deus como seu consolo, seu amparo em momentos terríveis, em quem ela encontrava paz, ela tinha objetivos traçados de forma muito sólida e muito firme, porque ela continuava construindo a sua relação com as pessoas e com a sociedade à sua volta, com o mundo, na evangelização e na pregação da Escritura Sagrada, no temor do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ela caminhava em sabedoria, ela se estruturava em sabedoria, porque ela não se estruturava em sabedoria humana, em opiniões de homens, em perspectivas científicas exclusivamente. Ao contrário, elas tinham o temor de Cristo e isso fazia com que elas caminhassem se edificando, ou caminhando edificando outras pessoas. Porque o significado da palavra edificando-se aqui é a ideia de construir uma casa. É um arquiteto ou um engenheiro que trabalham em conjunto, tanto para desenhar e definir as bases e os limiares de uma casa, como também para a sua construção. O propósito de caminhar aqui é uma ideia constante, onde o propósito e o objetivo aqui era exatamente fazer com que eles seguissem dentro de uma visão que pudesse honrar a Deus, que estava fundamentada no temor de Cristo. Eles tinham uma iniciativa e essa iniciativa continuava. Aqueles que aderiam ao cristianismo, o propósito deles era um propósito de caminhar constantemente no temor do Senhor. Portanto, nós vemos duas coisas aqui que envolviam uma igreja num momento muito tenso. Elas tinham paz que vinha do próprio Senhor, nosso Deus, que edificava e consolava o coração daquelas pessoas, e ao mesmo tempo elas construíam uma relação delas com Deus e com a sociedade e com o mundo à sua volta, com base numa construção fundamentada no temor de Cristo. A paz de Deus e o temor a Cristo estavam ali, caminhando em conjunto, e elas tinham ao mesmo tempo o conforto do Espírito Santo, o que dava a elas alento e ânimo para enfrentar todas as situações difíceis que elas enfrentavam. Uma das coisas que o povo de Deus tem se esquecido hoje é que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é aquele que conforta o nosso coração nos dramas mais difíceis da vida. Ele é aquele que traz paz ao nosso coração quando nós enfrentamos momentos de inquietação e de dor. O conforto do Espírito Santo mostra a ação consoladora do Espírito na vida daqueles que são cristãos. Eles não precisam buscar outras fontes ou fontes inovadoras de conforto para a sua alma. Ao contrário, eles encontram no Espírito Santo aquele que é o seu consolador, aquele que os fortalece, aqueles que o anima, aquele que habita neles e dá a eles ânimo diante dos confrontos e das dificuldades da vida. Portanto, nós vemos a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no crescimento e na renovação da vida desta igreja. Para que esta igreja pudesse ter paz, ela precisava de Deus. Para que esta igreja pudesse caminhar e se fortalecer e construir dentro de um mundo absolutamente hostil, uma perspectiva de que Deus é a verdade, ela precisava de ter temor a Deus. E para que ela pudesse enfrentar tudo isso e permanecer fiel ao Senhor, ela precisava ser consolada e confortada pelo Espírito Santo, o que trazia resultados para essa igreja. E os resultados trazidos para essa igreja eram resultados numéricos. Ela crescia, porque de certa forma ela conseguia eletrizar o coração das pessoas, chamar a atenção das pessoas pelo impacto da sua mensagem e fazer com que as pessoas percebessem a grandeza da glória de Deus presente nela, mesmo enfrentando as lutas que ela estava enfrentando. E talvez seja este o time necessário para as nossas reflexões exatamente nos dias de hoje.
Porque às vezes as circunstâncias difíceis que nós enfrentamos, seja na nossa família, seja com os problemas na área de doença e de enfermidade, seja nas dificuldades financeiras, seja na ansiedade que muitas vezes se desenrola e acelera-se no nosso coração, trazendo desânimo e inquietude à nossa alma, seja em qualquer outra perspectiva negativa, se a igreja não souber que ela pode ter paz, mesmo em circunstâncias difíceis, ela pode encontrar consolo e viver no temor, mesmo passando por momentos de aflição, e ela pode encontrar o consolo e o conforto do Espírito Santo, mesmo em meio às tribulações, ela vai perder a sua perspectiva profética e ao invés dela agregar pessoas, esta igreja se tornará uma igreja anêmica, desfigurada, sem objetividade e sem fundamentos específicos, porque ela deixou 3 coisas fundamentais na história da vida dela de lado. Esses irmãos não eram super-homens, não eram mulheres maravilhas, mas o coração deles estava em temer a Deus. O coração deles estava em ser pacificado por Deus. O coração deles estava em ser socorrido diante das enfermidades e das lutas pelo Senhor. E é por isso que nós devemos manter a nossa hombridade e a nossa fidelidade a Deus, em meio aos momentos difíceis que nós enfrentamos, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Senhor que peleja as nossas batalhas. Nós temos um Deus que nos ajuda em meio aos conflitos que nós enfrentamos. Seja num problema de doença, que de repente surge na nossa vida e ela se torna abalável, porque ela abala o nosso emocionalmente. Ela traz grandes incertezas e inseguranças para o nosso coração. E ao mesmo tempo ela nos afeta no nosso emocional, descentralizando o nosso coração daquilo que deveria ser o centro maior da nossa vida, que é a Escritura, que é uma vida de oração, que é uma vida de comunhão com a palavra, que é uma vida de fidelidade e crença nas promessas de Deus. Portanto, quando nós perdemos a nossa identidade como igreja, nos esquecendo que a igreja tem paz a despeito dos momentos difíceis, porque ela deve caminhar no temor de Cristo, encontrando no Espírito de Deus o conforto para o seu coração, consequentemente, ela perderá os seus fundamentos mais básicos na transformação da sua própria vida e da vida daqueles que estão à sua volta. Ela não pode ter uma mensagem de brincadeira. A mensagem da igreja é o Cristo que foi crucificado, foi morto e ressuscitou ao 3º dia. O Cristo que, através da sua obra de obediência e morte de cruz, trouxe vida, reconciliação, perdão e justificação para os nossos pecados. Aquele que nos dá fé, para que esta fé creditada ao nosso coração nos faça confiar em Cristo como a nossa justiça, confiar em Cristo como aquele que santifica, confiar em Cristo como aquele que nos adota para Deus, para que nós recebamos da parte dele toda a herança de paz, de gozo, de plenitude do Espírito que nós só encontramos nele. Portanto, em momentos difíceis, caóticos, como são o que nós passamos, não existe uma mensagem alternativa que não seja na cruz. Não existe uma mensagem de redenção que não esteja em Cristo. Não existe uma mensagem de conforto que não passe pelo consolo do Espírito, que a Bíblia diz que é o nosso consolador. Ainda que seja na morte, na tribulação, na tristeza, nas aflições da nossa vida, a igreja pode, sem dúvida alguma, crescer numa envergadura profunda de gente piedosa, de gente crente, de gente que confia em Deus, mesmo diante das mais terríveis notícias que muitas vezes entram na nossa casa de várias formas, através do WhatsApp, do computador ou mesmo de uma televisão. O que nós temos sido como igreja? Qual tem sido o nosso comportamento? É essa reflexão que eu faço. Nós vimos aqui uma igreja que estava em perseguição e mesmo assim ela manteve a sua integridade, a sua forma impoluta, íntegra de viver dentro do contexto da sociedade da sua época. Como é que nós temos vivido? Diante dos alardes de morte, de tragédia, de angústia, de medo, de sofrimento, que muitos dos quais nós conhecemos e temos visto têm sofrido nos dias de hoje. Nós temos caminhado como igreja com base em quê? Temos tido temor suficiente? Então o pecado não pode reinar no nosso coração. Nós temos tido o consolo suficiente do Espírito? Então nós devemos de aquietar a nossa alma e não nos alarmar diante das dificuldades que nós enfrentamos.
nós temos confiado que Cristo de fato, que o Senhor Deus é a nossa paz, então nós não podemos nos descentralizar, não podemos ficar abalados quando aqui e ali nós enfrentamos notícias que não são tão boas. Qual tem sido o nosso papel como igreja? O papel está definido aqui. Ela tinha paz, ela edificava e ela era testemunho vivo do poder de Deus na vida de outras pessoas. É assim que deve ser o nosso papel. É assim que nós devemos continuar caminhando como cristãos. Não vivemos dias fáceis, os dias são difíceis, os dias não são bons, é verdade. Há momentos profundos de grande tragédia, de grande dor. Nós vivemos momentos de grandes abalos mundiais, onde tudo aquilo que nós idealizamos para este ano e pensamos para este ano na nossa vida, em muitos casos não tem acontecido. Irmãos nossos marcaram casamentos e não puderam casar, outros idealizaram férias e viagens e não poderão fazer, outros pensaram que iriam comemorar o aniversário com a família e morreram, outros estão desesperados com aquilo que perderam por conta de ter perdido emprego, ter perdido condições de dar a sustentabilidade para o seu lar, para a sua família. Aqui e ali nós enfrentamos momentos difíceis, mas a igreja deve permanecer com a mensagem da esperança em Cristo, o nosso Deus, aquele em que nós confiamos, aquele em que nós cremos. Não podemos perder isso de forma alguma. É na igreja que nós encontramos o alento e a paz para o nosso coração em meio às dificuldades da vida. Que Deus abençoe a gente, que Deus nos fortaleça, que você se lembre que a igreja tinha paz aqui, não em momentos e em circunstâncias boas. As circunstâncias eram extremamente negativas, hostis a ela, mas ela tinha Cristo como seu Senhor e como Deus da sua vida. O Cristo que havia descido da cruz e levado essa igreja a assentar-se à destra de Deus, o Pai, lá nas alturas, sendo confortada e consolada por Deus em todos os momentos. Que seja assim essa mensagem no nosso coração e que, diante dos momentos difíceis, nós encontremos em Cristo o grande alento para a nossa vida. Que a igreja siga firme nos propósitos de honrar o nosso Deus em todo o tempo. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus fortaleça a nossa fé, que Deus anime o nosso coração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Nosso Deus, obrigado por cada irmão e irmã aqui presente nesta hora, ouvindo a Tua palavra. Que esse pouco tempo de reflexão seja grande para o nosso coração, nos alimentando, nos fazendo confiar em Jesus a cada dia. Muitas vezes, muitos elementos tentam atrapalhar a nossa comunhão contigo, tentam tirar a centralidade do nosso coração da Tua palavra. São vozes que às vezes surgem com o objetivo de tirar de nós a fé e a esperança em Cristo. Nos ajude a confiar em Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Oramos por aqueles que estão recuperando-se do Covid na nossa igreja, por aqueles que estão doentes em outras igrejas, por irmãos e irmãs que às vezes têm enfrentado problemas e dificuldades em outras áreas da vida, casamentos, filhos. Deus, tenha misericórdia. Abençoe, Senhor Deus, o Bolsonaro, o Supremo Tribunal, os governadores e prefeitos, a Câmara dos vereadores do nosso município, de todos os municípios. Senhor, nós oramos pela autoridade do nosso país, oramos pelo nosso país e pedimos que o Senhor venha erradicar essa situação tão dramática e tão triste que nós temos vivido, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Faça com que a Tua igreja, Senhor Deus, ela permaneça fiel, ela cresça e ela amadureça em meio às lutas, permanecendo firme diante do Senhor. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, livra-nos das tentações e do mal e nos ajude, Senhor, a andar com fidelidade nos caminhos Teus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor os fortaleça e, se Deus quiser, na quinta-feira nós estaremos juntos novamente, ok? Fiquem na paz, Deus renove a esperança no coração de cada um de vocês, tá ok? Beijão, tudo de bom, boa noite.